Canal Nutrição Alimentos e CIA apresenta Curso Naturopatia. Curso Naturopatia, presencial e EAD. Instituição com mais de 20 anos de tradição. Não perca mais tempo. Qualifique-se. Disciplinas: iridologia, fitoterapia, auriculoterapia, hidroterapia, entre outros. Interessados, favor contatar João Dapper. Olá, meus amigos do canal Nutrição, Alimentos e CIA. Hoje eu voltei aqui depois do último vídeo onde eu falei sobre uma maneira prática de você consumir um azeite de oliva de qualidade. Eu falei sobre as azeitonas. E houve muitos, mas muito comentários mesmo a respeito do sódio que existe aí nas azeitonas compradas nos potes, né? Ou seja, no produto usado para que ela fique conservada, ou seja, nos conservantes. É colocado muito sódio. E o teor de sódio realmente é muito alto e eu não havia nem imaginado isso. Só que na verdade eu quero te dizer algo bem interessante. Isso é que geralmente a doença chamada hipertensão arterial não é uma doença, e sim um sintoma de uma outra doença já pré-existente. Na maioria dos casos, 90% é assim. A hipertensão arterial, na verdade, é um sintoma de uma outra doença que provavelmente você tenha. Ela não é uma doença em si só. E muitas das vezes esse problema aí de pressão alta não é causado somente pelo sódio, e sim também pelo açúcar. É verdade. O açúcar e os carboidratos também fazem acontecer isso. Outra coisa, hipotiroidismo também pode gerar pressão alta. São várias patologias, doenças que podem gerar pressão alta. Não estou dizendo com isso que você deve ingerir muito sódio. Não é isso que eu estou tentando dizer. Outro detalhe também concernente ao sódio é que, na maioria dos casos, você ingere uma quantidade maior de sódio e não ingere uma quantidade boa de potássio. Geralmente a ingestão de potássio do pessoal aí está uma ingestão precária, ou seja, estão ingerindo pouco potássio, que é um daqueles que regulam a pressão arterial. Sem falar também no magnésio, que é um regulador nesse procedimento aí, tá? Então as pessoas estão deficientes em potássio e deficientes em magnésio. Aí quando você ingere uma quantidade, digamos que alta de sódio, você vai ter problemas, quem sabe, tá? Estou falando daqueles casos que não são gerados por outra doença que está por trás. Então tudo isso deve se levar em consideração. Outra consideração que você deve levar em conta é que a tabela que diz respeito à ingestão diária dos nutrientes, a tabela na verdade chamada IDR, que é a ingestão diária recomendada, essa tabela ela já está defasada. Isso mesmo, infelizmente isso está acontecendo. Essa tabela de ingestão diária recomendada, ela foi criada em 1941, ou seja, foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, aí nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, tá? E isso já ficou defasado. Para você ter uma ideia, os japoneses, eles ingerem uma quantidade de iodo 100 vezes maior do que o que é recomendado nessas tabelas de ingestão diária de nutrientes. 100 vezes mais. E não tem nenhum problema, muito pelo contrário. São até mais inteligentes do que a maioria. Ah, você pode dizer assim, não, mas a inteligência diz respeito a estudar. Isso não é verdade. Tem muita gente que estuda e não consegue absorver o que está aprendendo. Então isso não é verdade. Por exemplo, a vitamina B12, que nas IDRs é recomendado 1,2, 2 e poucos microgramas por dia, existem pessoas que ingerem 1000 vezes essa quantidade, tá? E não acontece simplesmente nada. Então você pode ver que essa tabela, infelizmente, ela já está obsoleta. Sim, tem muita gente aí com deficiência de vários nutrientes
porque não está ingerindo uma quantidade adequada, fica olhando nessas tabelas e mesmo assim está com deficiência. Por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, essa tabela aí diz que você tem que ingerir cerca de 80 miligramas por dia. Tá, só que a maioria das pessoas ingerem isso e estão tendo problemas cardiovasculares que estão ligados à deficiência de vitamina C, tá bom? Principalmente hoje que nós vivemos em um mundo estressante, o seu corpo vai requerer uma grande quantidade de vitamina C, tá? E a gente está ingerindo pouca coisa baseado nessas tabelas que é da época da onça. E todo mundo fica olhando nisso e fica aí tendo deficiência de nutriente. Não estou dizendo com isso que você deve ingerir uma grande quantidade de sódio. Não, muito pelo contrário, você deve estar atento a isso, mas esqueça essas tabelas malucas que foram criadas na época da sua bisavó e não tinham nenhum aparato para medir, para dosar esses nutrientes no seu corpo naquela época. É complicado essa situação, tá bom? Por exemplo, as tabelas pedem aí que você ingira 2,5 gramas, no máximo 4 gramas de sódio, tá? Mas isso é meio complicado, tá? Eu com certeza eu ingiro muito mais do que isso de sal e não tenho nenhum problema de pressão arterial. E outra coisa interessante é que é bom você usar o sal integral e não somente esse cloreto de sódio que está na sua mesa. Porque nesse cloreto você não tem os outros minerais para fazer o balanceamento entre o sódio, potássio, magnésio e alguns outros, tá bom? Então fique esperto com isso aí, porque isso é muito importante para a sua saúde.